nós convidamos os amados irmãos e amigos a abrirem as suas Bíblias para o Evangelho escrito pelo médico Lucas. No seu capítulo de número 2, leremos a partir do versículo 8, justamente uma passagem que relata a proclamação do nascimento de Jesus. Há pouco tempo antes, o anjo Gabriel, ele havia preparado Maria, falado com Maria, falado com José, de que Jesus ele iria nascer, de que o Salvador do mundo viria ao mundo. Agora nós temos a proclamação deste nascimento. Então, Lucas 2, do versículo de número 2, ou melhor, do versículo 8 até o versículo de número 20, nós temos justamente esta narrativa. O texto diz: naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temais, porque eu vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. No versículo 20, e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Que Deus aplique esta porção em nossos corações e que esta palavra ela possa alegrar o seu coração, possa desafiá-lo cada dia mais a viver nos pés do Senhor. Gostaríamos nessa noite de intitular o sermão como uma notícia extraordinária. Uma notícia extraordinária. Lógico que eu não posso dizer que é unânime as notícias mais extraordinárias que já tivemos no mundo. Talvez para algumas pessoas a notícia mais extraordinária do mundo foi quando alguém disse: a Segunda Guerra Mundial acabou. Para alguns outros, talvez, a notícia mais extraordinária do mundo foi aquela que alguém disse: foi inventado um antídoto, um remédio, uma cura para uma determinada doença. Talvez para alguns outros, a notícia mais extraordinária do mundo foi quando alguém disse: o muro de Berlim caiu. Ou então um determinado ditador, um grande ditador perverso, mau, ele foi preso ou morreu. Eu sei que as notícias, digamos assim, extraordinárias, elas podem variar na preferência das pessoas.
mas na verdade notícias extraordinárias, boas e ruins, já marcaram a história da humanidade. Falando em notícia ruim, talvez a gente poderia dizer que no tempo eu era um rapazinho, e no dia 21 de abril de 85, eu ouvi uma notícia muito difícil. Era que naquele momento, um grande político brasileiro, ele falecia, o Tancredo Neves. E eu lembro que Antônio Brito, um diretor de imprensa, ele dava essa notícia em rede nacional. Essa notícia ela me abalou muito. Foram 39 dias acompanhando a vida dele no hospital, sem entender muita coisa, mas orando. Na época eu não orava ainda, não era crente, mas eu ficava torcendo que aquele homem, ele saísse daquele hospital e se sagrasse como o primeiro presidente com cheiro de eleições diretas. Mas não foi possível. O dia 11 de setembro de 2001 foi um dia muito chocante. Eu estava num hotel aqui em Apodi, pagando as despesas de um aniversário da igreja, quando eu estava ouvindo e vendo na televisão uma notícia que um atentado terrorista tinha acabado de acontecer nos Estados Unidos e que as torres gêmeas do World Trade Center estavam acabando de cair. E que naquele momento aproximadamente 3.000 pessoas estavam perdendo as suas vidas, ferindo drasticamente o orgulho e a soberba dos norte-americanos. Essa notícia, ela na verdade, ela abalou as minhas estruturas, do que nós conhecíamos. No dia 26 de dezembro de 2004, nós também éramos surpreendidos por uma notícia catastrófica, quando a boa parte da região da Ásia, aproximadamente 13 países, foram afetados por uma gigantesca e destruidora tsunami, levando à morte de aproximadamente 220 mil pessoas e deixando mais de 1,5 milhão sem ter aonde morar. E eu lembro que recentemente, talvez para você, quando nós acordamos no dia 29 de novembro de 2016, com uma notícia catastrófica também lá de Santa Catarina, quando um avião do time de futebol chapecoense, aquele avião caía na Colômbia, matando 71 pessoas, entre jogadores, dirigentes e entre membros da imprensa brasileira. Então, são notícias que, na verdade, têm o poder de chocar, têm o poder de marcar a história, E nessa noite eu gostaria de falar de uma notícia infinitamente maior, mais importante, mais marcante para a história do Brasil, para a história do Ocidente, bem como também de todo o planeta Terra. Estaremos falando nessa noite sobre o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do Todo-Poderoso, do nosso Salvador, o nascimento daquele que veio do céu para ser o nosso resgatador, o nosso libertador, o nosso Salvador. Então, e queremos nessa noite falar sobre uma notícia extraordinária, o nascimento de Jesus Cristo. E, para falar um pouco sobre isso, iremos detalhar um pouco essa notícia. Estaremos falando a miúde do conteúdo dessa notícia. A primeira coisa que queremos falar nessa noite sobre essa notícia extraordinária é sobre os destinatários dessa notícia. O versículo 8 vai dizer assim: naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite tomando conta do rebanho. A princípio, a priori, de maneira inicial, a notícia do nascimento de Jesus, ela teve como destinatário os pastores, teve como destinatário os pastores que estavam cuidando das ovelhas. Os pastores daquela região, os pastores de Belém, eram pastores considerados impuros,
eram homens sem prestígio, eram homens desprezados pelo povo, porque aqueles pastores, eles não guardavam na íntegra a lei de Moisés, eram pastores que, por uma questão de ocupação, eles não poderiam constantemente se purificar, eram pastores que não obedeciam à prática da guarda da lei do sábado, eles não poderiam estar no meio do convívio das pessoas, estavam sempre nos campos, cuidando do seu rebanho. Então foi justamente a esse tipo de pessoa que a mensagem ela foi destinada, ela foi proclamada em primeiro lugar. Para vocês terem uma ideia, os pastores de Belém, eles não serviriam como testemunha nos tribunais. Eles eram tidos como pessoas enganosas, ladrões. Na verdade, eram pessoas humildes. Foram pessoas humildes que foram alvo, foram contempladas com a grande mensagem, com a grande notícia, a notícia extraordinária que abalou o mundo, o nascimento de Jesus Cristo. É interessante, se você for observar, a proclamação do nascimento de Jesus, do Salvador do mundo. Ela foi proclamada primeiro na vida das pessoas simples e das pessoas trabalhadoras. Não foram os escribas, não foram os sacerdotes, não foram os líderes da época que foram os primeiros a ouvir a notícia do nascimento do Salvador, mas pastores, homens simples, pessoas desprezadas, que na verdade ouviram a notícia do Salvador. É interessante que, de maneira aplicativa, enquanto a raça humana ou aquela região dormia, Jesus, a proclamação do seu nascimento foi sobre aqueles que estavam vigiando. Naquela noite em Belém, enquanto aquela região dormia, enquanto aquele povo dormia, enquanto os líderes dormiam, enquanto talvez as pessoas mais bem-sucedidas dormiam, a notícia gigantesca, extraordinária do nascimento de Jesus, ela foi destinada àqueles que estavam vigiando. Aqueles que estavam vigiando. A segunda grande verdade que queremos mostrar através desse texto sobre essa notícia extraordinária está no versículo 9, que é o emissário. Quem foi que trouxe essa notícia extraordinária? O versículo 9 conta, diz assim: um anjo do Senhor apareceu diante deles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e ficaram com muito medo. Então, o emissário daquela notícia extraordinária, aquele que foi responsável pela divulgação, pela proclamação daquela notícia, foi justamente um anjo, um ser angelical, um ser angelical. Naquela noite lá em Jerusalém, naquela região, na região de Belém, uma noite na vida daqueles pastores, talvez parecia uma noite como outra qualquer. Aqueles pastores nos campos, uma noite escura, talvez o céu com poucas estrelas, vigias, pastores vigiando aquele rebanho contra ladrões, contra feras, mas de repente algo fantástico aconteceu. Apareceu um anjo, um ser angelical que fazia muitos anos. Lógico que o anjo ele tinha aparecido para Maria fazia pouco tempo, mas tirando essas aparições angelicais do nascimento de Cristo, fazia séculos que o nosso Deus não se revelava ao homem através de anjos. E naquele momento, aqueles homens, eles eram surpreendidos pela glória de Deus. Aparecia um anjo, eles ficaram temerosos, e hoje diz: não tenha medo. Não tem mais. Então, um mensageiro de Deus,
um mensageiro da parte do Senhor, foi o portador daquela grande notícia. Se você pode ler em casa Lucas, capítulo de número 1, do versículo 26 ao 38, quando o anjo ele vai visitar Maria, vai falar com ela, dizendo que ela vai ser mãe. Aqui começa a aparição angelical, trabalhando, proclamando, trazendo a revelação do nascimento do Salvador. E é interessante que, se você for observar isso, era um mensageiro de Deus que trouxe aquela notícia tão extraordinária, tão extraordinária. A terceira característica sobre essa notícia extraordinária que nós queremos falar, nós encontramos no versículo 10, é sobre as características dessa mensagem tão extraordinária. O versículo 10 diz: mas o anjo lhe disse: não temais, porque eu vos trago novas de grande alegria e para todo o povo. Algumas características dessa notícia extraordinária. Primeiro, era uma alegria, ou melhor, era uma notícia alegre e, além do mais, era de grande alegria. Então, a notícia tão extraordinária, ela tinha como característica que era uma notícia de grande alegria. Ou seja, quando aquele anjo chegou para aqueles pastores, aquele anjo falou assim: tenha calma, eu não vim trazer para vocês aqui uma mensagem de julgamento, eu não vim aqui para vocês trazer uma mensagem punitiva de Deus, dizendo que um país, que uma nação inimiga vai atacar vocês. Eu não estou aqui trazendo uma mensagem catastrófica, dizendo que vocês vão ser submetidos a um novo cativeiro. Não, é uma mensagem alegre. O Salvador chegou, Ele chegou para mudar a história de vocês. Era uma mensagem alegre, era uma mensagem de Deus para aquele povo, dizendo que o Messias, que o ungido, o Cristo de Deus, o prometido de Deus, o libertador de Deus, estava chegando na terra para mudar a história do homem pecador que estava distanciado dos caminhos do próprio Deus. Então, o próprio Deus, a notícia que estava chegando era de grande alegria, porque era o próprio Filho de Deus que estava chegando, que iria sacrificar-se para solucionar o maior problema da raça humana, que era o pecado, a encarnação do seu Filho bendito Jesus. Então, veja o quanto essa notícia ela era extraordinária e muito alegre, João 3,16, ele vai mostrar justamente isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nascimento de Jesus é uma notícia extraordinária, porque era o cumprimento do Velho Testamento. O Velho Testamento, agora, diante do nascimento de Jesus, era como se um leitor de fora, que lesse de uma maneira mais macro a Bíblia, alguém poderia dizer assim: está aqui, o nascimento desse menino está comprovando que o Velho Testamento, ele é verdadeiro. Aquilo que o Velho Testamento, aquilo que os profetas revelaram, aquilo que os profetas profetizaram, melhor dizendo, está sendo cumprido aqui agora com o nascimento deste menino, que estaria comprovando que aquilo que Deus falou no passado é verdadeiro, como também no Novo Testamento e nos dias atuais, essa mensagem, ela viria transformar a história de bilhões de pessoas ao longo da história. Então, uma outra característica desta mensagem extraordinária de Jesus, do nascimento de Jesus, a primeira é que era uma mensagem de grande alegria. Era uma notícia muito alegre. Segundo, diz o texto que era uma alegria, que era uma boa notícia,
para todo o povo. Quando o texto vai dizer que ele trazia boas novas, essa ideia de boas novas, trazer uma boa nova, é a mesma palavra que se refere à palavra evangelho. Jesus é a boa nova. Então, esta mensagem extraordinária, ela não viria mudar apenas a história de Israel, não vinha mudar a história apenas de um grupo de pessoas, não era isso. A chegada de Jesus, o nascimento de Jesus, ele veio para contemplar toda a raça humana. Louvado seja o Senhor. A vida do preto, do branco, do pobre, do rico, do semita, a história dos ricos, dos pobres, de um modo geral, do negro, do cigano, dos menos favorecidos, a todas as etnias. Era uma mensagem extraordinária, tão importante, que veio para mim e para você, meu querido. O livro de Tito 2:11, diz isso, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. Sabe por quê, meu irmão? Que o Natal, embora que para muitos estudiosos, essa data do dia 25, do dia 24 para o dia 25, é uma data questionável, se foi realmente nesse período que Jesus nasceu, porque segundo alguns, o período era um período de inverno e os animais deveriam estar recolhidos nos apriscos, mas aqueles que defendem que possivelmente foi nesse dia, é que diz que mesmo no período de inverno, mas aqueles rebanhos que serviam para a manutenção do próprio templo, para o sacrifício, os pastores ficavam ali no campo, protegendo e cuidando daqueles rebanhos. Independente disso, mas o simples fato de comemorarmos o nascimento de Jesus deve ser algo que deve motivar, alegrar o nosso coração, porque aquela notícia da chegada do Salvador interessa diretamente a mim e a você. A mim e a você. Você está aqui nessa noite, sorridente, alegre, passando por dificuldade, tudo bem, mas quando você olha para a sua salvação, quando você olha para a vida eterna, o que vem por aí, você descansa. Eu não estou preocupado se o mundo vai acabar hoje ou daqui a 1000 anos, porque eu sei para onde eu vou, porque Jesus, ele veio para perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna, e o seu nascimento deve ser comemorado com muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro aspecto dessa notícia extraordinária, primeiro, só para a gente dar uma revisada, primeiro falamos sobre os destinatários dessa mensagem, que a princípio essa mensagem foi destinada aos pastores, e depois, lógico, que para cada um de nós. Segundo, a gente viu que os emissários, aqueles que foram responsáveis para levar a mensagem, nós temos o anjo. Terceiro, nós vimos aqui que as características dessa mensagem extraordinária, dessa notícia extraordinária, é que ela é alegre e grande. A outra característica é que essa notícia extraordinária, ela é para todo mundo. E em quarto lugar, nós queremos falar um pouquinho sobre o conteúdo da extraordinária notícia, o nascimento de Jesus. Qual é o conteúdo desta mensagem? O versículo 11 vai contar. O texto diz: é que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui nós temos 3 palavras que se referem a Jesus. A palavra Salvador, a palavra Cristo e a palavra Senhor. A palavra Salvador era uma palavra falada sobre Jesus, destinada a Jesus, que tinha também o sentido de redentor.
era até uma palavra meio que generalizada, em virtude que no Velho Testamento, quando Deus ele levantava um profeta, quando Deus levantava um juiz, no caso de Otoniel, você pode até depois ver isso aqui lá em Juízes 13:9, por aí vai, 2 Reis 13:5, o texto vai dizer que aqueles homens, eles eram salvadores, eles eram redentores, eram pessoas que eram libertadoras. Então, quando o texto, ele fala que Jesus, ele é o Salvador, dava-se a ideia de que ele poderia até ser comparado com aqueles heróis de Israel que tinham vivido no passado. Mas quando o anjo, ele continua chamando ele de Cristo, ou seja, de ungido, chamando mesmo de Messias, que é a palavra Messias no hebraico, né, significa Messias, que é a mesma coisa de Cristo. Então, quando a palavra destinada a Jesus, dizendo que ele era Salvador, mas também era o Cristo, agora aqui se resumiu a ele próprio como sendo Deus, como sendo o Senhor de todas as coisas. E para completar, o texto vai dizer que também ele é Senhor. Ele é Senhor. Além dele ser Salvador, além dele ser o enviado de Deus, o ungido, aquele que veio para ser o sumo sacerdote, ele veio ser profeta, veio ser rei, ele é o único que é Deus. Eu não sei como é que os testemunhos de Jeová desenrolam esse texto. Eles argumentam que Jesus não é Deus. Aqui o texto fica muito claro. A ideia de Jesus Cristo, ele ser um redentor, salvador, mas além disso, ele é o próprio Messias, o Cristo, o ungido, que foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, para ser um grande profeta, um sacerdote e um eterno rei. E diz que ele é Senhor. É o próprio Deus que se fez carne, é o Deus que deixou a sua glória e habitou no nosso meio. É por isso que devemos estar alegres, comemorar o nascimento desse Deus extraordinário. Paulo, ele vai concordar com isso, lá em 1 Timóteo 2:5, quando ele diz, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, atenção, Cristo, Jesus, homem. Essa notícia extraordinária, o seu conteúdo é muito forte, porque fala de Jesus, um nome que é dado sobre todos os nomes, que ele é o Cristo, o ungido, o sumo sacerdote, um rei. Ele é o Senhor dos senhores para todo sempre. E para a gente encerrar, uma outra característica dessa notícia extraordinária é que é o impacto que essa notícia extraordinária ela causou. Você vai encontrar no versículo 13 até o 16 e do versículo 19 e também o versículo 20. O versículo 13 diz assim: então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele ama. Então, qual foi o impacto dessa mensagem extraordinária? O texto está dizendo que essa notícia extraordinária trouxe o céu para a terra. Diz que o céu veio para fazer festa. O anjo desceu. E nós vamos perceber um pouquinho mais na frente, né? Que diz que enquanto o anjo estava ali, de repente um exército celestial, uma grande multidão de anjos, desceu do céu e começaram a exaltar, a glorificar o nome. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem ele ama. É da gente ficar surpreso, gente.
enquanto a terra fez silêncio com a chegada de Jesus, o céu desceu para fazer festa. O céu desceu para fazer festa. O segundo impacto é que a notícia extraordinária do nascimento de Jesus levou o homem até Deus. O versículo 15 e 16 vai dizer assim: e logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o anjo e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Aquela notícia extraordinária levou o homem a Deus. Os pastores foram até o local onde se encontrava José, Maria e o menino. Encontrar um menino enrolado, enfaixado em pano, até que era fácil, mas deitado numa manjedoura só tinha Jesus. Só tinha Jesus. Só tinha o Senhor. Um outro impacto trazido por essa mensagem extraordinária do nascimento de Jesus é que essa notícia extraordinária, ela comprovou as promessas de Deus no coração de Maria. Olha o que diz no versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. Eu me coloco aqui agora no lugar de Maria. Maria tinha sido visitada pelo anjo, dizendo que ia ser mãe, dizendo que o que estava gerado nela era do Espírito Santo e que aquela criança, ela ia se chamar Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, né? O Deus que iria modificar a história da humanidade. E Maria, ela passou, logicamente, por muitos problemas na sua gestação, porque ela não tinha sido ainda casada com José. Então, os comentários possivelmente não foram poucos em relação a ela e também em relação a José. E quando ela estava ali, tinha tido Jesus, estava ali com aquela criança na manjedoura, e aqueles homens chegaram contando, diz o texto que os anjos, os pastores, contaram tudinho o que o anjo tinha dito para eles. E eu começo a pensar, Maria dizendo, é ele mesmo. Talvez ela olhasse assim para ele e dissesse, é ele o Salvador. É ele o cumprimento daquilo que Deus me revelou. E ainda, essa notícia extraordinária fez do homem um missionário dessa notícia extraordinária. O versículo 20 diz, e os pastores voltaram, glorificando a Deus, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, e como lhe fora falado. A notícia extraordinária do nascimento de Jesus levou as pessoas, aqueles pastores, a se tornarem missionários. Marcos 16, 15 e 16 diz, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O Natal de Jesus, bem como toda a sua obra, né, da redenção, deve ser propagado, deve ser anunciado pela igreja o ano todo, logicamente, não somente hoje, uma noite de Natal. Devemos sempre estar felizes e empolgados, né, motivados, alegres de anunciar o nascimento de Jesus para esse mundo, que se encontra tão mergulhado, não somente nesse período de Natal, ao consumismo, ao aqui e agora, e muitas vezes dando mais importância ao Papai Noel do que ao Papai do Céu. Concluindo, o Natal de Jesus continua sendo uma notícia extraordinária, que se renova a cada ano e a cada instante em nossas vidas, e que deve ser anunciado com fervor pela igreja e comemorado com muita alegria. Que Deus nos abençoe a acreditar e a vibrar com essa extraordinária notícia, o nascimento de Jesus. Que Deus nos abençoe